Olá pessoal, muito bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos ao Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2026, 4 horas e 51 minutos, está entrando a Conexão Prosperar Sem Errar, com 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então, hoje nós vamos dar continuidade do que nós já estávamos falando ontem, que era construir uma nova história para virar a página. Ontem eu estava contando a história da minha vida e eu vou mais a fundo hoje, tá? Vou dar uma breve modelada, uma breve explicação, que hoje o trem tá para mudar, tá para transformar a vida de muita gente aí. E eu tenho certeza que se você pegar o início aí dessa live, eu não sei se vai entrar, né? Se entrar as pessoas aí vai ser bom. Se não entrar as pessoas, infelizmente eu não posso fazer nada. As pessoas já sabem que eu estou fazendo a live todos os dias. Eu fico mandando mensagens. Sou até um pouco chato. Tô iniciando a live. Aí você manda, né? O convite para as pessoas virem assistir a live. E de um jeito ou de outro, a pessoa é brabo, né? É brabo. Mas ainda vai ter um momento ainda que Deus vai mandar essas pessoas. É porque essas pessoas ainda não se sentiram seguras com o que é falado aqui. Essas pessoas, além de não se sentir seguras com o que é falado aqui, elas não se sentiram ainda no coração querer disciplinar o seu interior, de querer mudar a sua mentalidade, de querer ter uma vitória na vida. Ela quer ver o contexto de acontecer as coisas. E não é assim que funciona. Dificuldades, pessoal, todo mundo passa. Eu estou passando uma dificuldade extraordinária, grande. Aliás, vamos dar um exemplo. Eu estou passando uma dificuldade muito grande, muito difícil para mim. Muito difícil. Mas eu estou lutando, eu estou me esforçando. Porque existe o propósito. E o propósito não pode parar. O propósito não pode parar. Ele tem que mudar a minha situação. Por mais que às vezes eu não consigo ver, não consigo entender, mas eu sinto tudo. As coisas fechar, a porta fechar, os nãos. Existe um propósito. E se eu desistir agora, vai ser como se fosse nadei até a praia. Nadei e morri na praia. Então eu tenho que entender que é o seguinte. Para aquele propósito ser real na minha vida, vai vir dificuldade. Qual tem sido o seu propósito? De construir uma nova história para virar página? Ou o seu propósito é reclamar? Ou o seu propósito ainda é ouvir as pessoas? É você dar desculpa? O seu propósito ainda é não tomar atitude? Ficar esperando? Ficar aguardando melhorar o governo? O seu propósito ainda é continuar do jeito que está? Não, eu vou continuar do jeito que está, porque está difícil. É melhor, aquele ditado, né? É melhor pingar do que faltar. Seu propósito ainda é medíocre, né? Seu propósito ainda é aquele pensamento assim, tá bom, o que eu tenho tá ótimo. Realmente, a gente vive com muito pouco. Nós vivemos com muito pouco mesmo. Não precisamos de muito para sobreviver nesse mundo. Mas nós temos que entender que se queremos alcançar um objetivo surreal, precisamos de muito. Mas o pouco que eu quero dizer é o que está dentro de você. Se você é humilde o suficiente para encarar esse propósito de frente, encare. Resolva esse problema. Não deixa os problemas te cegar. Existe, às vezes, um contexto na vida de pessoas que eles tentam lutar, mudar a situação.
Vamos dar um exemplo de marido e mulher. Às vezes o marido é mostrado para ele que tem um propósito de mudança de vida. Só um exemplo, tá? Vamos dar exemplo de mim, só um exemplo. Vamos dar. Eu trabalho com energia solar, sou técnico em transições imobiliárias, eu sou técnico em transição imobiliária, sou técnico em segurança eletrônica, sou eletricista residencial e predial, trabalho com crédito consignados, dou essas aulas de madrugada, escrevi um livro, que mais que eu... Então, ou seja, eu tenho essas coisas. Então, e tem uma surpresa futura aí que vai acontecer que em breve vocês vão saber, eu não posso falar ainda, tá? Então, é um propósito. Essa outra coisa é um propósito. Você tá entendendo? É um propósito, tá vendo? E cada um é um propósito. Eu tenho um propósito de vender e instalar energia solar, eu tenho um propósito de vender e instalar sistema de segurança eletrônica, eu tenho um propósito de vender imóveis, eu tenho um propósito, né, através do curso que eu vendo, eu tenho um propósito de ser eletricista de casa e predial, né, e tem esse outro propósito que ainda não posso falar, que ainda não concretizou. Então, existe a diferença. Então, existe o propósito. E o propósito, quando ele é calado, moldado, estudado, alicerçado, na hora que ele for revelado, aí ele vai dar certo. E tem também, né, as aulas que vem aqui pela internet, o meu livro, que vai ser lançado em poucos dias aí, né? Ontem mesmo eu recebi um convite para falar sobre o meu livro numa rádio, com a locutora Risney. A gente vai programar para a gente ir lá. Ela me chamou, quer me entrevistar. Mandei o livro em e-book para ela ler, para ela ter uma noção de que meu livro conta. Enfim, esperar ela ler pelo menos uns dias para depois eu ir lá. Não vou agora porque ela vai falar, mas onde que se vai achar? Não, então ela deixa ela ler, que ela vai procurar algum trecho, ela vai me questionar sobre aquilo. Então, eu tenho vários lugares que eu posso chegar e buscar um auxílio para tentar mudar o meu contexto de vida, certo? Mas existe uma coisa muito um detalhe bem interessante que você tem que ver. Você tem várias coisas nas suas mãos. Eu estou dando exemplo de mim. Vou dar um exemplo. Estou falando que eu estou dando exemplo. Aí, como eu tenho isso tudo em minhas mãos, eu sou casado, eu tenho que dar atenção para minha esposa. E você leva sua esposa junto, quer levar, mas ela não quer ir. Então, ou seja, você está avançando e ela quer ficar parada. Estou dando um exemplo, pessoal. Exemplo, tá? Exemplo. Aí você quer avançar, mas o seu cônjuge não quer ir. Você, mulher, quer avançar e o seu marido não quer. E você está avançando, aí vai chegar um momento que o seu cônjuge fala assim, aonde nós erramos? O que nós fizemos que paramos? Aonde foi o problema? O problema é que você está olhando as propostas. Existe o propósito e existem as propostas. O propósito é aquilo que você pode salvar, que você pode ajudar, se ajudar e ajudar os outros. Isso é propósito. As propostas é aquilo que você quer ajudar os outros e na metade do caminho você recebe uma proposta e você abandona. Você sai do barco, o barco se torna furado para você. E você quer partir para outro propósito, mas que te rende. Então, muitas pessoas acham que a prosperidade é assim. Procurar, buscar algo que vai mudar a minha vida. Aí na metade do caminho, aquilo que vai mudar a minha vida, existem valores. E aqueles valores pagam todas as minhas dívidas. Paga todas as minhas dívidas, mas sustenta. Mas não vai te sustentar por um longo prazo. Vai ser rápido. Médio e longo prazo não, filho. Vai ser rápido e vai acabar rápido. Eu tenho uma parte que eu estou escrevendo no segundo livro agora. Meu livro é A Saúde Mental, o nome do livro. E eu vou te falar, não sou psicólogo, tá?
não sou psicanalista, mas o que faz para ter uma saúde mental? Está no meu segundo livro, que eu estou escrevendo. Eu tenho outros livros ainda, um livro de fé, que eu já mandei para Letícia, a Letícia Fraga, né? A Letícia Braga, acho que é para Letícia, né? Editora Folhas, pronto. É a Letícia da Editora Folhas. E são coisas, relatos que eu estou analisando, tem acontecido comigo, e aquilo ali pode achar alguém que identifique com aquilo. Porque tem muita gente que, por exemplo, fala assim, mas eu não venci, porque eu li esse livro, comprei esse livro fala aquela coisa, mas aquilo ali não faz parte do meu ambiente. É isso que eu quero dizer para você. Às vezes você quer comprar um livro de autoajuda, mas aquele livro de autoajuda, ele não faz parte da realidade da sua vida. Ali mostra uma história, algo relatado, uma verdadeira, uma história verídica, de alguém que já está mais além de você. Mas você lê o livro? Ótimo, você está precavendo. Mas o seu contexto tem que ler um livro que é a base sua. Nesse exato momento, você tem que ler uma coisa que é base para você. Eu sugiro que você procure ler mais a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a base principal, né? É a base principal. Esse aqui é um manual de instrução. Mas se como você prefere ler outros livros de autoajuda por causa da linguagem, porque a Bíblia você lê, e se você não tiver buscar um entendimento e focar, às vezes você não vai compreender certinho o escrito. Você vai ver uma história ali e você vai falar, mas aconteceu isso por causa disso. Tudo bem, mas tem um espírito, tem uma explicação espiritual atrás daquilo ali. Então, às vezes, não entra, não encaixa. Aí, outras vezes, você vai falar, vai ficar lendo a Bíblia, é coisa chata. Enfim, então, existe esse propósito. Então, vamos voltar lá de novo. O propósito é esse. Então, quando você avança com os seus propósitos e o seu cônjuge não olha aquilo, ela ou ele não te apoiam, infelizmente, eles vão ficar para trás mesmo. É natural. Por quê? Porque eles não querem. Simplesmente porque eles não querem. Porque se eles quisessem, eles pegaria na sua mão e ia junto contigo. Talvez ela ou ele não vai, porque no passado eu fiz muitos investimentos e esses investimentos agi sem pensar, agi na emoção, como você diz, e eu quebrei a cara. Então eles têm receio, eles ficam com medo de eu fazer esse outro investimento nesse propósito e quebrar a cara de novo. Tá, mas me fala uma coisa. Vocês não estão juntos? Vocês não estão casados? Entende? Mas eu não quero. Mas ele está indo, mas eu não quero. Você vai pagar o pato do mesmo jeito, minha filha. Meu querido. Você vai pagar o pato do mesmo jeito com ela. Não adianta falar, mas eu não vou apoiá-lo, não vou, porque ele já fez outras coisas. Mas ele está fazendo. Mas se der errado. Deu errado, ele tentou. A vida é cheio de escolhas e decisões. Sendo errado ou certo, lógico que você não vai ficar com o seu marido procurando coisas ilícitas. E nem tampouco você ficar com a sua esposa procurando coisas ilícitas. Tipo, meu marido aqui tá tendo um propósito aqui de roubar conta bancária. Lógico que também não. Aí você vai até denunciar seu marido por isso. Se você o ama, ou se você ama ela e ela faz isso, você vai ter que fazer isso. O propósito dela esse propósito é negativo. Esse propósito aí é um propósito de roubo. Então ele não é um propósito certo, é um propósito errado. Até eu, né? Se a minha esposa fizer uma coisa dessa, eu denuncio mesmo. Pode ser irmão, pode ser quem for, denuncio, porque tá errado. É roubo. Então, existe isso aí. Então, o que eu quero dizer para você? Propósito. O propósito. Propósito versus propostas. Eita, peguei na ferida, hein?
Propósito versus propostas. Propósito versus proposta. Eu não queria falar da Bíblia hoje, não. Eu vou falar um pouco da minha história para finalizar e depois eu vou ler um pedaço da Bíblia, um trecho bíblico aqui, tá? Ontem nós paramos, né? Quando eu comecei a trabalhar no Declarir, foi o primeiro trabalho que eu tive de carteira assinada. E dali eu aprendi a ser uma pessoa responsável, mais responsável. Eu ganhava dinheiro por ganhar, por querer ter o dinheiro para comprar meu tênis, comprar minha roupa, sair. Enfim, eu não tinha propósito. Ali eu tinha um momento. Só que quando eu saí de lá, daquele serviço, eu falei, e agora? O cara fechou a empresa, tô desempregado. Acostumei tanto, né? Fiquei tão acostumado, primeiro emprego, e trabalhando não, você tinha aquele valor por mês. E eu comecei a fazer coisa errada. E muito errada. E nessas coisas erradas aí, não foi bom não. Não foi bom. Mas dessas coisas erradas que eu fiz, desagradei muitas pessoas, né? Até minha mãe. Fiz coisas tipo, não foi assalto a mão armada, foi... Eu tive uma vida difícil, eu procurei fazer coisas erradas, eu fiz coisas erradas, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não gosto, é muito ruim, é muito chato para mim. Mas eu tive uma oportunidade, em determinado momento, quando eu fui recolhido, recolhido assim, quando a gente estava fazendo algo errado na rua e veio a polícia e nos recolheu. Naquela época existia FEBEM ainda. Hoje é Conselho Tutelar, né? Juizade pequena. Era juizade de menores, né? E lá dentro, uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu quero te ajudar. Você quer me ajuda? Eu falei, porque eu estava ganhando dinheiro. De repente eu parei, cessou e eu já não queria voltar a me vender doce na rua, como eu vendia, ou seja, um jovem, né? E foi onde ele me deu uma proposta. Não foi proposta, me deu uma proposta para que eu estudasse. E eu estudei no Senai, fiz o curso de autoelétrica de automóveis. Então eu relatei um pouco sobre isso, que eu trabalhei numa concessionária. Então essa proposta foi bem aceita, porque essa proposta eu tinha que estudar, aprender aquela profissão, contudo, chantageado por essa pessoa. Porque essa pessoa, olha, se você não ter notas boas, se você não passar, eu vou contar para sua mãe. Você sabe como que sua mãe é? E ela conhece minha mãe. E eu vou fazer o quê? Eu tive que estudar. Eu não gostava de estudar, como eu falei, eu não gostava de estudar. Eu tive que fazer esse curso de eletricista. Mas o interessante é que o curso era um ano. Mas eu foquei tanto nesse curso de eletricista de automóveis que com 4 meses eu já tinha concluído ele. Eu fiquei os demais meses do ano auxiliando o instrutor do Senai, ajudando ele a ajudar os outros que não tinha. Por exemplo, eu tenho algo na minha cabeça que tem que ser estudado. Quando me dá algo, eu foco tanto que eu desenvolvo que eu até me surpreendo, igual dessa forma. Não é eu sou assim. É algo que tem dentro de mim, eu não sei. Eu vejo que é o próprio Deus que colocou essa inteligência em mim. Me deu aquilo e era para compreender durante um ano, em 4, 5 meses eu concluí tudo aquilo. E eu passei a ajudar. Eu não precisava de voltar mais para o Senai. Em 6 meses eu tinha concluído o curso, mas não precisava voltar. Mas eu fiquei. Eu fiquei no Senai ali, o outro semestre, tudinho, ajudando, auxiliando as pessoas que não desenvolveram com rapidez. Enfim, olha para você ter ideia. A aula, o curso eu fazia pela manhã, aí à tarde eu trabalhava no ProJovem, e à noite eu ia para a escola. Só que quando chegou o segundo semestre, eu saí do ProJovem e fiquei o dia inteiro no Senai. Eu ia de manhã e voltava só à tarde, porque eu fazia a minha turma pela manhã e a turma da tarde. Então foi isso aí. Eu peguei gosto pela coisa. Só que
com esta proposta, ótimo, legal, poderia haver um propósito, mas não houve propósito, por quê? Porque não tinha ninguém ali naquele momento para falar o como fazer andar. Falar assim, olha, você quer se aperfeiçoar, você quer ser um professor aqui, você quer continuar aqui, ou você quer trabalhar, enfim, só tinha proposta de fazer o curso, de lá você ser empregado, de fazer o curso, ajudar e de lá ser empregado. Então, ou seja, eu fiz estágios em vários lugares, aí me simpatizei com a concessionária Ford, foi onde que de lá eu já saí deslocado. Se eu não me engano, eu comecei a fazer estágio, que o estágio sempre era ali em prol, mais ou menos no segundo semestre mesmo, mas a partir ali de outubro, novembro, que era quase finalizando o curso. Eu comecei a fazer o estágio, já era em abril. Eu fiz um estágio, aí teve as férias, depois fiz o outro estágio em agosto e fui fazendo estágio. Então, propostas tinha demais, mas não havia um propósito dentro de mim. O meu propósito era ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, comprar o meu carro, comprar. Então, o propósito era esse. O propósito meu era esse, ter dinheiro e comprar as coisas. Mas não havia o propósito de centralizar Deus na minha vida ainda. Não existia isso. Existia a proposta de ter dinheiro, o propósito de comprar os bens. Só isso. Então, dali, eu comecei a trabalhar na concessionária, 1 ano, 2 anos, e chegou ali em 97, teve um final de ano, eu conheci a minha esposa, de 97 para 98. Eu conheci a minha esposa, e conheci minha esposa, eu conheci ela no final de ano, na festa de final de ano, Réveillon, na casa de um colega meu. E daí a gente namorou, e desse namoro aí a gente casou. E continuei trabalhando na Navesa. Depois de quase 1 ano e pouco que eu saí, que eu trabalhava na Navesa, que eu descobri o que fizeram comigo, que eu estava para trocar de cargo, deixar de ser auxiliar de eletricista, que remuneradamente era bom, viu? Ser auxiliar. Mas se eletricista ganhava mais, ainda que seria bom, eu, aquele acordo, eu tive que sair e eu fiquei desempregado. O meu irmão, que já trabalhava com segurança eletrônica, me chamou para trabalhar com ele. Falou, olha, você não entende nada, mas a proposta é o seguinte, você vai trabalhar comigo, vou te ensinar, não vou te pagar nem um tostão, você vai aprender a trabalhar. Vou te dar, vou te dar o almoço, vou vir te buscar, vou te levar até você tirar sua habilitação, e vou fazer outra coisa, a proposta é essa, a proposta você vai trabalhar comigo, vou te dar o almoço, vou pagar o seu aluguel, sua energia, a cesta, tudo. E vou pagar os cursos para você. Eu falei, uma proposta irrecusável. Nossa, que proposta geniosa. Essa proposta foi ótima. Por quê? Desempregado, cheio de problemas. Mas não era o propósito ainda. Para mim, na minha visão, não era o propósito ainda. E eu mergulhei de cabeça e comecei a trabalhar com isso, certo? Aí, lembrando o seguinte, que quando eu vendia doce, pessoal, quando tinha os doces lá que eu vendia os doces, eu levava caneta junto para vender, viu? E as pessoas sempre queriam comprar o doce que era bom e não tinha caneta. Eu levava um pacote de caneta. Eu levava um pacote de caneta. As pessoas compravam o doce e caneta, porque eu queria anotar no telefone, não tinha caneta, só tinha caneta nova. Ah, quanto que é caneta? Eu vendia caneta. Então, o propósito era trabalhar ali, o propósito meu, né? Trabalhar e ganhar dinheiro. Então, meu irmão me fazendo essa proposta de trabalhar, eu aceitei e comecei a trabalhar com ele. Que foi 1 tempo, 2 tempos. Mais ou menos, isso já era 98. Praticamente 98 para 99, se eu não me engano. Não, era 99, melhor dizendo. E eu comecei e, de repente, eu já comecei a fazer muita coisa sozinho, sabe? Antes eu auxiliava ele, puxava um fio, colava um fio, pregava e tal. Mas, de repente, eu já estava consertando até as coisas. Já estava trocando central, instalando central sozinho, instalando sensor, olhava a altura, tudinho. Bem detalhista.
Aí meu irmão já começou a ficar mais frouxo comigo. Falou, não, agora você dá conta, agora eu vou te fazer o seguinte, eu vou te pagar. Agora eu vou começar a te pagar. Olha pra você ver. Aí, mas só que se eu começar a te pagar, você tem que pagar suas contas de casa. Eu falei, puta, é brabo, é difícil, é fazer o quê, né? Bora, né? Putz, isso aí, bora, vamos meter bronca. Esse era meu linguajar na época. Segui a proposta. E foi indo o tempo. E me aperfeiçoei de tal maneira que eu me surpreendi. E foi desafiador para mim. E ali eu comecei a encarar assim, pô, caramba, nós podíamos fazer isso, fazer aquilo. E ele ouvia, sabe? Vamos fazer algo que mude. Aí não deu certo, eu saí para trabalhar com ele. Comecei a trabalhar por conta própria, assumi um posto tão responsável. Começou a ter trabalho, serviço. Naquela época tinha muito serviço aí. Eu não parava não, pessoal. Eu levantava cedo, chegava tarde. Eu chegava de tarde em casa, ou de noite. Todo dia trabalho. Todo dia tinha dinheiro. Então, a proposta deu certo. A proposta que o meu irmão investiu em mim deu certo. Agradeço muito a Deus e meu irmão ter me ensinado isso aí. Deu muito a Deus e a ele. Mas, depois passou um tempo, meu irmão, vamos montar uma sociedade, tarará, e minha esposa, não monta sociedade. Não, mas é meu irmão, não monta sociedade, não é certo não, mas não monta. Você sabe como é que seu irmão é. Só que eu não encarei que a mulher, ela tem uma sensibilidade de identificar, né, o contexto ruim. Eu não identifiquei, não, mas é meu irmão. Eu, pum, fiz a sociedade com ele, peguei um valor, investi e começamos a trabalhar junto. De repente a pessoa falou assim, não, ó, tá, que a marca, se vocês quiserem colocar a sua marca, é tanto. Nós já íamos fazer, pô, nós vamos colocar a nossa marca. Caramba, olha, aí começou a mudar muita coisa. Nós começamos a vender um alarme com a nossa marca. Nós íamos colocar a nossa marca naquele alarme. E estávamos sócios. Nesse sócio, eu peguei, você vê que eu virei a página do doce. Eu virei a página de trabalhar por Declair. Eu virei a página de ter feito as coisas erradas. Eu virei a página de ter Senai. Eu virei a página de ser eletricista de automóveis. Eu estava na outra página. Então, ou seja, eu construí uma nova história. Eu estava construindo uma nova história, mas não tinha propósito, tinha propostas. E nesse inteirinho de tempo aí, eu liguei pro meu cunhado, trouxe meu cunhado, morava em outra cidade, veio também, ensinamos meu cunhado a trabalhar. Aí trabalhava eu, meu irmão, meu cunhado e minha mãe. Minha mãe nas vendas, eu, meu irmão e meu cunhado nas instalações. Meu irmão buscava as coisas, trazia, levava para mim e o meu cunhado instalar, ensinando. Então, ou seja, o que o meu cunhado aprendeu na época foi o que eu aprendi do meu irmão. Então eu ensinei ele a mexer. Depois ele se aperfeiçoou mais. Porque assim, sempre o aluno surpreende o professor, né? Eu surpreendi meu irmão e meu cunhado me surpreendeu e surpreendeu meu irmão. Então, foi indo. Só que a sociedade, com o tempo, não deu certo. Porque o meu irmão é muito ambicioso, dinheiro. Ele segue mais as propostas do que o propósito dele mesmo. Aliás, o propósito dele é dinheiro. E o meu não. O meu era ter para sair e tal. Então, cada um tinha um propósito diferente. Então, nós separamos, deu uma briga e tal, discussão, enfim. E voltei ao posto estaca zero de novo e comecei a falar, você quer saber uma coisa? Eu já sei muito, eu vou... Já que aconteceu isso tudo, então o propósito é trabalhar por conta sozinho. E ali começou o só. Se eu não me engano, deixa eu ver, mais ou menos 2002, 2003 por ali. Começou, porque dali eu já fui, a gente começou a trabalhar, eu comprei, minha esposa até estranhou, minha esposa limpando a casa lá e eu saí cedo para vender, para construir, para ver se eu conseguisse um cliente. E eu saí cedo e na hora do almoço eu cheguei com um carro, ela assustou, falou, que carro é esse? Moça, tá ficando doido? Não, eu comprei. Como que você comprou? Não, eu vendi o sistema de segurança. Mas como que você vendeu? Eu falei, não, ele me passou uma parte. Naquela época, o equipamento era muito caro, a mão de obra nossa era muito cara. Então teve uma combina, parcelamento, deu o sistema, foi uma energia, uma cerca elétrica, alarme, interfone e motor. E eu tinha
valores parcelados, se eu não me engano, eu acho que era 10 parcelas. Mas ele me ajudou ainda. Eu falei, ó, o material é tanto, minha mão de obra é tanto, desconto e tal. E assim foi. E teve confiabilidade. Foi comigo que eu comprei um BX, um Golzinho BX, tá? Cheguei lá, pra nós foi feliz. Eu só andava só de bicicleta e a pé. Aí ele pegou o carro, nós ia pra casa do meu sogro, viajava, era bom demais. Tinha pouco, mas nós éramos felizes, não tinha essa ganância de crescer, de aquela coisa. Mas eu levei ré também. E dali pra cá, só vim trabalhando por conta. Então aí eu comecei a entender o propósito. O propósito é trabalhar só e as coisas crescer. E foi isso que aconteceu. Mas eu vou parar por aqui hoje, né? Hoje é a segunda parte, tá? Parte 2. Amanhã vai ter a terceira parte. Amanhã é a terceira e última, eu prometo pra vocês. Eu chego aqui onde que eu tô hoje. Amanhã é a terceira parte. E eu quero ler um pouco aqui sobre isso, que é o propósito e as propostas. O que aconteceu comigo. Eu parei aqui, né? No trabalho sobre... Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comprei o carro, né? Comprei o primeiro carro. Isso, eu tô colocando aqui para não esquecer. Mas agora eu quero trazer algo bíblico para você. O que é uma proposta e o que é um propósito? Olhe para você ver o Senhor Jesus. Então, está aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Proposta. Aqui, o tentador, o diabo, estava querendo impor uma proposta para tirar Jesus do seu propósito. Que era o propósito de Jesus? Passar pelo deserto, vencer o seu eu no deserto para começar a seu ministério. E o diabo já veio com propostas. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo mais alto do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e tornar-se-ão nas mãos para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Olha, eu quero dar um detalhe. O propósito de Jesus era passar pelo deserto e mostrar pra gente que nós conseguimos passar por esse deserto. Vai ser doído? Vai. Pode durar dias, meses, anos, décadas? Pode. Mas nós temos capacidade de passar por esse deserto, sim. Tá? Mas também nós conseguimos ver aqui que Jesus, quando o diabo veio tentar pela primeira vez, falando, olha, você tá com fome, velho. Você tá aí, ó, 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, e você tá com fome, você não comeu nada. Dá, olha esses pão aí, essas pedras para virar pão e come. Ele poderia mais mesmo, diabo, você tem razão, eu tô numa fome. Não. Ele não queria nada que viesse daquela palavra maligna para ele. De uma proposta, que ele era uma proposta. Ele tinha um propósito de vencer. Certo? Então a proposta do tentador veio, transforma aí as pedras em pães e você vai se alimentar. Vai passar essa fome sua. Mas aí Jesus usou a palavra, está escrito que nem só do pão viverá o homem, sim da toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus ele usou a palavra de Deus para vencer uma proposta. Entenda. Até aí tudo bem. Ótimo, Jesus venceu. Só que quando o tentador veio de novo, o inimigo veio, o diabo veio, levou ele num pináculo muito alto, mas muito alto, tipo uma montanha. E mostrou para ele, ó, se atira daqui. Você pode cair daqui. Porque está escrito na palavra de Deus
esse pai dá ordem aos seus anjos para que você não tropece. Aí, vendo que na primeira tentativa o diabo não conseguiu, então se ele usou a palavra, eu vou usar a palavra também. Só que ele caiu do cavalo. Jesus veio de novo. Ó, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus tinha um propósito, tem um propósito, teve um propósito naquele momento. O diabo tinha as propostas. Vamos continuar? E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mais alto que aquele, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrar e adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o diabo a deixa. Eu quero falar nesse último versículo agora. Então, tentou ele 3 vezes. 3. Por um período de 40 dias. Poderia ser 40 anos. Poderia ser 40 meses. Ou 40 horas. Não sei. Mas eles são 40 dias que tentou o Senhor Jesus. Porque a resistência... Então, olha para você ver, é um mecanismo, a inteligência de Deus que nos mostra a direção. Mostrou que 40 dias para o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Então mostrou, em 40 dias você pode resolver sua vida. Você não precisa esperar 10 anos. Mas você pode também ser instantâneo, resolver sua vida rápido. Pegue o seu propósito e segue em frente. Não olha a proposta, não. Aqui, o tentador veio com uma proposta para ele. Ele falou, está escrito. Né? Ele falou, está escrito. Nem só do pão viverá o homem, sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali veio, o tentador veio com outra proposta de se atirar do alto, ou seja, um suicídio, um autoextermínio. Mostrando, ó, você quer suicidar? Você tá 40 dias sem comer? Tá difícil. Tá tudo difícil na sua vida. Tá tudo dando errado. Você tá aqui nesse deserto pra quê? Você atira aqui de cima e eu tenho certeza que os anjos vão te guardar. Porque tá escrito isso aí. Aí Jesus falou que, ó, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E depois, ele falou, caramba, tentei com a comida, ele não quis. Tentei com o extermínio, ele não quis, porque 40 dias sem comer, o cara tá passando mal aí, ó. Vou tentar com outra coisa aqui agora. Ó, o poder. Você pode ter tudo, você pode ter mulheres, você pode ter dinheiro, você pode ser rico, milionário, trilionário, você pode viajar o mundo inteiro, você pode ter a sua fama, você pode ser, ó, o cara chegou, você pode ter essa fama. E usou a palavra. E Jesus falou assim, ó, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, se você quiser ter tudo, tem que me adorar. Adorar o dinheiro. Poder. Poder tem que ter em primeiro lugar. Não é Deus, não. É o poder. É o poder. E Jesus falou, olha, não é assim que funciona, não. Essa proposta é sua. Está escrito que somente ao Senhor adorarás. Só Ele. Somente Ele. Não é a esposa, não é o filho, não é o marido, não é o trabalho, não é o carro, não é a casa. Somente Ele. Então, Jesus estava com um propósito. E o propósito era pregar o Evangelho e nos revelar a palavra de Deus. Talvez isso tenha sido a sua vida e a minha vida. Nós temos um propósito, mas olhamos demais para as propostas. E olha que o nosso propósito, às vezes, você quer ir certo, e as pessoas usam da lei bíblica e da lei física para atingir o nosso propósito. Aí, se você for uma pessoa de mentalidade fraca, você vai ouvir a proposta e vai dar com burros na água, vai errar. Mas o interessante, no último versículo, então o diabo deixa.
E eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só para você ver. Jesus sabia que os anjos iam servir ele? Não sabia. Na cabeça de Jesus aqui, não, eu estou 40 dias, eu estou aqui até agora, pode ter 60 dias, 70 dias, 80 dias, 10 anos, 20 anos, não sei. Eu estou fazendo a vontade do Pai. E esse é o propósito. Quando você procure fazer, quando você procura a fazer a vontade de Deus, do Pai, os anjos vão te servir. Cedo ou tarde ele vai te servir. Mas quando você procura fazer a sua própria vontade, infelizmente, quem vai te servir vai ser o homem. E você vai confiar mais no homem do que Deus. E as coisas vão dar errado para você. Pessoal, chegou a acontecer comigo que eu estava com 4 grandes orçamentos. Olha, eu fechando aqueles 4 grandes contratos em uma semana, que estava tudo encaminhado, sabe? Estava tudo funilado para aqueles contratos serem fechados. São 4 contratos que, esses 4 contratos, tinha um lá do Rio Grande do Sul. Só ele me daria para mim um benefício de 1.800.000 só nesse contrato. Mas hoje eu reconheço, vendo isso aqui hoje, eu reconheço. Eu estava seguindo a proposta e não o propósito. Era para você ver. Eu assumo quantas vezes eu quero realizar os sonhos através de propostas e não do propósito. E para chegar aqui e falar isso para você, para mim, é constrangedor, eu fico sem graça. Mas essa é a realidade. Quantas vezes que era para mim ter ouvido, analisado e pensado no propósito, mas eu fiquei olhando as propostas. É sobre isso que eu quero te falar. Escreva aí. Propósito versus propostas. Do lado do seu propósito, você escreve o que é o seu propósito. Escreva. Do lado do seu propósito, o que é o seu propósito? Eu quero chegar assim, assim, fazer isso e aquilo, beleza. E as propostas que você teve? Milionária. Proposta que te induz a desistir dos propósitos. E é isso aqui que o diabo estava querendo fazer com Jesus. Carnalmente, poderia sim Jesus ter feito isso? Poderia. Ninguém impediria ele fazer. Mas o pensamento dele era ligado a Deus, porque era o próprio Filho de Deus. É tipo assim, você pegar uma criança, vamos supor, você é pai, aí a sua criança tem 5 anos de idade, você tem um carrão, você tem um Lamborghini, aí de repente você ensina essa criança a andar no Lamborghini. Você põe um travesseiro no banco, tudo automático, você ensina. Como que aquela criança vai se sentir? Ela vai andar ali no condomínio, onde você mora, não sei. Os coleguinhas dele vão ver ele e ele vai sentir o quê? Eu posso, uma criança de 5 anos de idade. Porque o orgulho, você está inserindo o orgulho naquela criança. O propósito dela não é aquilo ainda. O propósito dela é ser criança. Você vai educar ela a não depender de coisas e pessoas, e depender de Deus. Mas você vai ensinar ela também. Você tem que depender de Deus, mas você vai precisar de pessoas. Você está vendo esse Lamborghini? Você pode ter uma, mas na sua idade propícia. Você quer ter uma TV no seu quarto, quer onde você tiver a sua casa. Então, seja, tudo que ele viver na sua casa, ele pode ter um dia, mas com o tempo. É caminhar o propósito certo.
Mas o mal dos pais quer adiantar isso na vida dos filhos. Aí os filhos se corrompem com a juventude. E hoje eu reconheço isso. Tudo que eu tive no passado, que eu perdi, e hoje eu não tenho mais, vai haver sim oportunidades diferentes, grandiosas, que vai me beneficiar maior. E por isso que eu vejo que algumas portas se fecham para mim. Porque eu não acolhi de interesse de coração o propósito, eu acolhi as propostas. Então, quando vem a oportunidade, você tem que analisar se aquilo faz parte do propósito ou da proposta. Eu tive uma vez uma proposta de fazer executar um serviço numa prefeitura de uma cidade e realmente, o Exoct, todo dia tá aqui de manhã, hein? Bom dia com alegria, obrigado. Todo dia passa aqui. Deixa o seu like aí, compartilha a live, tá? Se inscreva no canal, comenta aí. Então, quando eu passei nessa prefeitura, foi para fazer uma instalação. E nessa instalação, quando eu fui fazer, eu fiz o orçamento e, fazendo esse orçamento, saiu um valor. Só que hello, hi, traduz para português aí, português Brasil. Português Brasil, deixa eu escrever aqui para ele, tem que ser português Brasil. Traduza para português. Português Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Então, translate do Brasil no português. Então, quando teve a proposta, saiu um valor, aí chegou a pessoa e falou, não, vamos colocar mais, você vai ganhar 5.000 a mais. E você vai ter... E naquele momento eu estava precisado. I can do the words. America, in English. Para Brasil. Vamos colocar aqui sou do Brasil, vamos colocar em inglês. Inglês. Sul de Brasil. Então eu tinha tudo para pegar aquela proposta. Uma proposta muito louca. Ah, Índia. Então é indiano. Então pera aí, Índia, né? Então deixa eu ver aqui, vamos colocar para Índia. Índia, Indonésia. Qual o link que é da Índia, pessoal? Me ajuda aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr ser indiano. Traduz, ok, para a Índia. Índia para o português. Vou colocar aqui. Traduz para português. Traduz para português. Traduz para português. Então, eu neguei. Eu não quis aquela proposta. Era irrecusável. Que proposta. Eu sei que o dinheiro que ia entrar para me dar era para comprar uma casa. Você não tem noção. O valor a qual essa pessoa chegou em mim e pediu para modificar. Eu ia ter o meu ganho, vender o equipamento, eu ia dobrar, fazer a dobradinha, né? Tinha saído por um tanto, só que era para dobrar o valor, ele ia ter um tanto e ia me passar uma porcentagem. Era só a porcentagem pagava uma casa. Mas eu não quis, era uma proposta, porque eu comecei a entender o propósito. Então é isso. Jesus já sabia, entendia do propósito. Por isso que ele não acatou o que o diabo falou. Chegou o momento que ele não usou somente a palavra. Ele primeiro, arreda-te, Satanás. Ele falou primeiro, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
E só ele se vira. Então seja primeiro, ó, mal, sai. Porque está escrito isso, isso, isso. Às vezes você está passando um problema financeiro por causa das propostas erradas que você pegou. Você tem um propósito, mas você não olhou o propósito, você olhou a proposta. Tá me entendendo? Então, veja qual é o seu propósito. E não dê força. Não dê força para as suas propostas. As suas propostas não vai levar... Às vezes, o que acontece? Você tem um propósito. Vamos ser radical. Às vezes você tem um propósito de vencer na vida. O seu propósito é de, não, vou conseguir aquela... Vai acontecer de aparecer oportunidades e a proposta vai ser mediante aquilo do seu propósito. Beleza, você pode ir em cima. Mas não alicerça, não põe sua força na proposta, não. Põe a sua força no seu propósito. Não põe a força na sua proposta. Põe o esforço no seu propósito. A proposta é reflexo do seu propósito. Aí você tem que pensar. Eu sigo o meu propósito ou pego essa proposta? Porque se você seguir o seu propósito, haverá oportunidades que vai te avançar, vai subir. Mas você pegando a proposta, naquele exato momento imediato, sua vida pode mudar. Da noite para o dia. Mas depois acaba. Então você tem que deixar de ser imediatista. Deixar de ser imediatista. E eu estava dando exemplo aquela hora de um casal. Você, mulher, que o seu marido já tentou várias formas. E hoje você, eu não vou, porque se ele fizer uma coisa errada, eu vou pagar. Querendo ou não, se ele já está nesse caminho desse propósito, vai com ele. Não estou falando para você ser escrava dele. Vai com ele. Ah, mas se der errado. Para de falar se der errado. Muda sua mentalidade. Não vai dar certo. Tentou de um jeito, não deu certo. Vamos tentar desse outro jeito. Ah, não deu certo. É tão difícil a gente entender isso aí. Para de escravizar seu pensamento. Para de sabotar seu pensamento. Eu já falei uma vez e repito. Tudo que pensei sucede com tudo que determinei efetua. Então, se você pensa que vai dar errado, vai dar errado o seu propósito. Torne uma vida mais leve. Você, homem, que você vê que a sua esposa tem um propósito. E o propósito está em... Vai com ela. Ah, mas eu sou homem da casa. Tudo bem. Mas dê a palavra, ajuda ela. Ajuda ela. Cativa o propósito dela. Não que você vai se rebaixar. Não. Às vezes é independente. O marido trabalha, a esposa trabalha. E às vezes a esposa precisa fazer um curso para... subir de cargo numa empresa. Ajuda a sua esposa. Vem cá, meu bem, você vai subir de cargo. O que você tem que trabalhar? Vamos dividir as tarefas. Eu vou te auxiliar, vou te ajudar. Para de querer as coisas só para você, mulher. Para de querer as coisas só para você, homem. Às vezes o propósito é vocês andar juntos. Isso vai passar, gente. Entenda uma coisa. Esse sofrimento que você tem passado vai passar. Com algumas pessoas dura dias, meses, anos, mas vai passar. O bem sempre vence o mal. Ele não prevalece. Nos nossos olhos, vemos que, nossa, está difícil, está demorando, já tem dias, já tem semana, mas vai passar. Entenda. O que é ruim vai passar. Você não pode alimentar mais a coisa ruim. Que se você dá grão para ele, quer alimentá-lo, as propostas, ele não vai sair. Mas se você cortar ali e seguir o seu propósito, você pode ter certeza. Eu estava vendo um casal, né? A mulher falando assim, mas é desse jeito toda vez. Quando você fica sem trabalhar, aí você começa a ter caraminhola na sua cabeça, você começa a buscar outros caminhos. Toda vez é isso. Aí você quebra a cara e você volta no que tá falando. Presta atenção, o homem, ele é provedor. Ele não consegue ficar parado. Se uma coisa não está indo, ele vai para outra. Se uma coisa no outro não está indo, ele vai para outra. Se ele for empregado,
tiver contratado na empresa, ele jamais vai pensar nisso, mulher. Entenda. Por quê? Porque está focado no trabalho, na profissão dele. Mas quando ele é autônomo, ele consegue, ele procura trabalhar por conta, parou uma coisa, ele passa para outra. Para aquela coisa, ele passa para outra. Ele não fica esperando. Porque ele é o provedor, ele é caça. Ele é o caçador. Ah, mas ele é focado. Deixa ele ser focado. Ele está querendo o melhor para vocês. Às vezes a mulher não entende, porque a mulher, eu sou sentimental, eu sou a parte mais frágil do casamento, eu sou isso, porque tem que... Tudo bem, mas pega na mão dele e vai. Você vai ver que você vai sentir mais leve. Você não vai se sentir abandonada, você não vai se sentir triste. Você pega na mão dele e vai. Esse é o problema de alguns casamentos que tá dando errado. O cara é um autônomo, o cara é um crescidor, o cara tá indo, e quando o cara chega em casa, a mulher descarrega, faltou isso, faltou aquilo, você é vagabundo, você não trabalha, você só quer dormir, mas o cara trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Ela vai enchendo a cabeça do cara. Aí de repente a mulher para de falar isso, mas já entrou dentro da cabeça dele, já fez a limpeza, o cara se acomoda. Aí acabou. Aí acabou. O cara deixou de servir o propósito e está de olho nas propostas. Aí quem que foi errado na história? Ah, mas ele trabalhava muito, ficava menos comigo. Mas o negócio é esse, você quer seu marido para você. Eu entendo, você tem que ter o seu marido para você, ter seus filhos. Mas o negócio é que você estava priorizando seu marido para você. Você estava priorizando ele acima. Você não estava Deus. Estava seu marido. Deus não estava em primeiro, estava seu marido. É a mesma coisa o marido. Não tá? Não estava Deus, estava sua esposa. Aí você frustrou o sonho de sua esposa. Aí sua esposa virou uma mosca morta, não faz nada em casa. Não lava roupa, não limpa a casa. Só comendo, dormindo e engordando. Comendo, dormindo e engordando. Não tem iniciativa para nada. Se trancou. Você causou a depressão da sua esposa. Ah, mas já peguei minha esposa, vamos comigo. Ela não quer ir, eu não falo. O que eu posso fazer? Moço, pega no braço e leva. Quando eu vejo aqui que a minha esposa, ela está se sentindo um pouco insegura, ela está se sentindo assim, triste, acanhada, tipo assim, se isolando. Ah, meu querido, eu pego, vamos agora comigo. Ah, mas vai comigo. Eu ponho dentro do carro, dou uma volta. Uma voltinha, você vai na praça, toma um sorvete, você vai na praça, dá uma volta, já muda o aspecto da sua casa. Se ele não está dando visão para as propostas malignas. Porque o seu propósito é estar casado com ela, constituir família e continuar seguindo. Entendeu? Então você está fazendo algo diversificando sua vida. Você não está aceitando o que a sua vida é. Você quer um propósito, e o propósito tem propostas. Aí se você for um cabra inteligente, for uma mulher inteligente, você vai entender. Você quer um filho inteligente também do mesmo jeito. Às vezes os seus pais não conseguiram ter essa libertação de pensamento, mas você, filho, tem. Você, filho, tem. Entendeu? Então, busque a seguir o seu propósito. Propostas, você vai ter muitas, assim como o Senhor Jesus teve. Mas ele não olhou as propostas, ele olhou o propósito. O seu propósito é o quê? De ficar aí do jeito que tá? Ou levantar cedo, falar assim, hoje vai ser um dia diferente, eu vou vencer. Por mais que não seja, por mais que não aconteceu nada, mas você determinou. Deus está ouvindo a sua voz, o mundo está ouvindo você. O seu propósito é esse. Continue. Oi, Madison. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo. Prosperar sem errar, tá? Então, segue o seu propósito. Para de querer seguir propostas. Proposta não vai te levar em nada, lugar nenhum. Propósito versus propostas. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu sugiro você fazer algo agora. Pega uma folha de papel agora e de um lado você escreve propósito, propósitos. E no outro lado da folha você escreve propostas. Você escreve
nos propósitos o que você quer fazer e para quê. E você escreve do outro lado as propostas que você recebeu. E você vai pesar uma a uma qual é melhor para você continuar a seguir. E você vai encontrar respostas para que sua vida venha mudar. Tá certo? Faça isso com carinho e pode ter certeza, ali vai te dar uma nova mentalidade. Você vai estar autodisciplinando a sua mente. Vamos meditar. Feche os olhos, respira fundo. Veja os propósitos que você tem, que tem que seguir. E mentaliza as propostas que você recebeu. Algumas que você rejeitou e as dezenas, centenas e milhares que você, aliás, algumas que você não aceitou. Mas as dezenas, centenas e milhares que você aceitou. E veja a condição que você vive, o seu condicionamento de hoje. Às vezes a sua vida está no condicionamento porque você não seguiu o seu propósito, e sim ouviu as propostas. Que o propósito é sua mente, é mental, e as propostas é o seu sentimento, é o seu coração. Então, seja, é a razão versus as emoções. Veja como está a sua vida hoje. Poderia estar mais lá na frente. Por que não está? Porque você tem ouvido mais o seu sentimento. Você tem agido muito sentimental, muito frágil. Porque você não tem tido força espiritualmente dentro de você. Você tem até as oportunidades de se fortalecer, mas você não se fortalece. Você prefere se fortalecer falando a sua vida para os outros, para os seus amigos, para um amigo, um colega. Mas você não fale os seus problemas para Deus. Por que você não entra no quarto, fecha a porta e fale com Ele? E expõe para Ele os problemas? É uma proposta boa que eu estou te falando. Faça isso. Busque nesta proposta o respaldo para o seu propósito dar certo. Faça isso. Os seus propósitos têm que ser guiados pelo Espírito. O seu propósito tem que ser guiado pelas suas ideias, mas contudo que o seu propósito não machuque ninguém, não agride ninguém, não denigre a imagem de ninguém. Haverá propostas? Sim, e propostas. Mas aproveite as oportunidades daquilo que pode mudar a sua vida. E não aquilo que pode momentaneamente te dar um sossego somente. Porque o que muda a sua vida não é o agora. É o que você faz agora para amanhã te garantir um futuro melhor. Isso. Lembra disso tudo. Você tem que causar dentro de você uma revolta. Você tem que causar uma revolta mental contra o seu emocional. A sua mente tem que falar mais alto. O seu emocional não. É um treinamento. Treina sua mente agora. E diga comigo assim: eu venço com a minha mente, com o meu propósito, o meu emocional e as propostas. Fala de novo. Eu venço com a minha mente e meu propósito, as emoções e as propostas. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um dia estar aqui. Que o Senhor venha consagrar a nossa mente, consagrar o nosso falar, o nosso ver, o nosso chegar, o nosso respirar, o nosso pensar, o nosso agir. Consagra a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, nossa esposa. Consagra, meu Deus, os nossos vizinhos, os nossos familiares, nossos ciclos, meu Deus,
de parentesco, nosso ambiente de trabalho, nossos clientes, fornecedores, aonde a gente for, que o Senhor venha nos consagrar, nos livrar de todo mal, livra das propostas, dos pensamentos negativos e consagra os nossos propósitos. É isso que eu te peço, pois entrega as nossas vidas em tuas mãos, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Ficamos aqui mais uma vez, né? Encerramos aqui Conexão Prosperar Sem Errar no propósito TVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória e 365 dias de nova mentalidade. Estaremos aqui amanhã, novamente, às 4h50, no Conexão Prosperar Sem Errar. E se prepara, tá? A partir do dia 1º, nós iremos começar o Está Escrito novamente, a segunda fase. E pode ter certeza que a sua vida vai mudar, tá certo? Bora pra cima? Deixa de desculpa, pessoal. Chega de desculpa, bora. Bora pra cima, vamos desafiar, vamos fazer os desafios nossos. Bora? Até mais, pessoal. Um forte abraço.